Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. E neste final de semana, recebendo ele, que é um brasileiro que teve a honra de estar lá junto com o último, talvez a última música da maior banda de todos os tempos, ou pelo menos a mais conhecida, The Beatles. Eu converso a partir de agora com o engenheiro de som, Matheus Maciel. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem? Obrigado, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo, né? Antes de nós falar desse capítulo especial da tua vida, eu quero que você conte um pouquinho como é que um brasileiro de Minas Gerais, né, chegou aí morando em Los Angeles até chegar a esse derradeiro momento. E antes ainda disso, a escolha pela profissão, né? Como é que a música entra na tua vida? É lá de infância, é família? Você é de Minas Gerais, um berço da música é forte lá, né? Mas tem a ver ou não? Tem tudo a ver, na verdade, cara. Assim, eu tô com 35 anos agora, sabe? Já vivi, até eu chegar aqui, várias escolhas, assim. Igual você falou da palavra escolha, foram várias escolhas, sabe? Para chegar onde eu tô hoje. Mas a música começou lá atrás mesmo, como criança, assim. A família do meu pai é muito musical. Todo mundo tem, sabe, uma profissão, médico, ou engenheiro, ou advogado, mas todo mundo, sabe, toca alguma coisa, e na hora que junta a família é sempre, sabe, essa troca de aprendi uma música nova, ensino uma música nova, vamos tentar essa aqui, e fica aquele negócio assim, cerveja, churrasco e violão por 12 horas, sabe? Eu cresci nesse ambiente, assim, cresci com meu pai primeiro, assim, vendo meu pai e meus tios tocando, e ficava lá pequenininho, assim, né, com violão, sem tocar ainda, mas só copiando os acordes, assim, foi assim que eu aprendi. E meu pai é meu primeiro professor, assim, sabe? E até hoje a gente troca muita ideia, assim, de música e tal. E começou daí. Aí depois eu fui ficando mais velho, ainda em Montes Claros, que eu sou de Montes Claros, no norte de Minas. E ainda, assim, lá no início, eu já tive, com 12, 13 anos, já tinha banda e tocava no colégio, sabe? A Olimpíada do colégio. Teve a abertura dos jogos né, da escola. Eu tinha 13 anos e a gente tocou no ginásio lá. Eu era guitarrista e cantor da banda e tal. A gente tocava todos os hits da época lá de E as CPM influências 22, da Charlie família Brown já Jr. era na linha Beatles, Clube da Esquina? O que tocava aí nessa época? Exatamente, a influência era essa aí. Era muito Clube da Esquina, porque como músicos, né, meu pai e meus tios, eles admiram muito Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges, Toninho Horta, e a lista vai, né? Esses são vários que vieram do Clube da Esquina. Então, é realmente uma das grandes influências é o Clube da Esquina. E Beatles, muito também. A gente sempre tocou muito Beatles, e eu sempre escutava muito Beatles quando criança, assim, sabe? E na banda, chegou a ter alguma coisa autoral, Matheus, nessa época aí de colégio, enfim? Na minha banda, como adolescente ali, não. Mas na minha família, sim. Meu pai tem várias músicas, meu tio tem várias músicas também. Eles tinham uma banda que chamava Céu e Terra antes de eu nascer, quando eles tinham lá 20 anos, 21 anos. E chegou, assim, fazer um sucesso local, assim, sabe? E eles eram só de música autoral e eles têm várias músicas boas. E meu tio, depois de mais velho, recentemente, assim, ele usou, né, do poder financeiro, vamos dizer assim, da carreira que ele tem para poder financiar um álbum dele. Então, ele tem um álbum, o nome dele é Eduardo Maciel, para quem quiser escutar, lá no Spotify. Um álbum que chama Passagem, que são só músicas autorais e que vem, né? São músicas compostas desde essa época que eles eram ali 20 e poucos anos até hoje, assim, sabe? Ainda adiantando um pouco as coisas, participou dessa gravação já atuando profissionalmente desse álbum? Esse álbum ainda era. Eu vou chegar lá, mas eu ainda estava na minha fase de engenheiro civil ainda, sabe? Isso foi antes de eu ir para a área de engenharia de áudio. Mas já tocamos muito, já né, participei de várias outras coisas, mas desse álbum especificamente eu ainda não estava nesse mundo da engenharia de áudio, do estúdio, de produção, não. E para aguçar a curiosidade, quem quer buscar lá o Eduardo Maciel no Spotify e está nos ouvindo, segue o quê? Uma linha Vanderly, Clube da Esquina? O que dá para dizer aí? Tô pegando Clube os da números Esquina. aí. Vanderly também, porque o Vanderly ele foi influenciado, Também. né, pelo Clube da Esquina, exatamente. Vanderly, nossa, sensacional, né? Ele era um músico excepcional. Mas a maior influência é o Clube da Esquina, muito Beto Guedes, e principalmente Lô Borges. Eu acho que Lô Borges é a maior influência na música do meu tio. Olha só.
Você né? falou aí também, já adiantando um pouquinho, né, de engenharia civil, né? O que que fez o Matheus na hora da escolha profissional lá no vestibular, enfim, prestar a faculdade para engenharia civil? Tinha também alguma influência da família, um gosto? Como é que foi? Foi uma mistura de. Foi um caminho natural para mim, assim. Eu sempre tive facilidade com matemática, física, química, sabe, com exatas, assim, na escola. Muita facilidade mesmo, assim. E meu pai é engenheiro, eletricista e tudo mais, então foi um caminho natural, assim. Eu não imaginei que eu ia viver de música. Eu tinha dentro de casa essa coisa de eu tenho uma profissão e vivo e tenho a música como hobby. Eu falei, beleza, vou fazer a mesma coisa, tá tudo certo, assim. Posso ter uma banda que eu toco no fim de semana, sabe? Então, a princípio foi essa a minha decisão, assim. Então, eu fiz engenharia civil, eu mudei para Belo Horizonte para fazer ensino médio, mudei com meu pai, minha irmã mais velha, quando eu tinha ali meus 15 anos, estudei meu ensino médio em BH e fiz engenharia civil na FMG. Aí, depois de formar, eu trabalhei alguns anos ainda, uns 2 a 3 anos, em uma construtora, numa obra no Rio de Janeiro, em Itaboraí, ali perto de Niterói, no Rio. E aí foi mais ou menos nessa época que eu comecei a sentir, que eu falei, eu gosto de engenharia e tudo, mas eu estava conseguindo prever um pouco do meu futuro, assim, eu acho que eu vou sempre se sentir um pouco, sabe, frustrado, assim, por não ter tentado a música. E E também mas porque paralelo, a música corria paralelo, você não deixou de corria, sempre correu. estudar, tava lá com uma banda, tocando em algum lugar, fazendo tuas junções musicais, digamos assim? Sempre correu paralelo, assim. Já tive banda de rock, de reggae, de tudo que você imaginar, assim. Já toquei baixo, bateria, guitarra e banda, mas sempre assim nesse negócio do hobby, assim. Nunca chegamos a gravar um álbum, por exemplo. Eu nem tive bandas autorais, assim, com destaque, assim, porque a gente eu não passava, eu não dedicava tanto, era um hobby mesmo, não dedicava tanto a ponto da gente, sabe, falar, vamos tentar levar uma banda para frente, assim. Sempre foi um hobby sério, de certa forma, mas ainda um hobby, sabe? Aí, bom, chegou nessa época, bateu esse negócio. A música não tá, preciso dar vazão. Pode ser essa a expressão, assim? Dar É vazão ao que tá exatamente dentro isso. de mim aqui, não tá falando alto. Cara, vou te falar, sabe o que aconteceu? Você falou aí, né? A música sempre presente, né? Essa época eu estava trabalhando na obra lá no Rio, foi a primeira vez que minha guitarra estava meio de canto, assim. Eu estava trabalhando demais, sabe? Quem trabalha em obra sabe, você acordava antes das 5 da manhã, trabalhava de segunda a sábado e ainda trabalhava domingo às vezes. Então não tinha energia para chegar em casa e praticar guitarra. Então minha guitarra ficou bem largada. E eu estava sentindo muito frustrado, assim. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a isso. Foi aí que eu descobri a possibilidade de eu montar um home studio, assim. Então, eu fiz um curso no Rio de como construir o seu home studio, sabe? Conceitos básicos, assim, de microfone, de software, de hardware e de DAW, né, de Pro Tools e tudo mais, um pouquinho de tudo, assim, só o suficiente para eu conseguir, né, entender o que eu precisava, comprar uns equipamentos e ter um home studio, assim, para eu brincar em casa. Essa brincadeira mudou minha vida completamente, cara. Quando eu comecei a fazer isso, eu simplesmente chegava em casa e tinha energia para ficar até, às vezes, 5 horas da manhã, assim, sabe? E mexendo naquele negócio. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, sabe? Aí que eu resolvi. Não pensei muito, não, assim, para deixar a verdade. Falei, eu só senti, eu falei, é isso que eu vou fazer, porque se eu pensar demais, que eu acho que acontece com muita gente, né? Se eu pensar demais, falar, aí vai ser complicado financeiramente, vai ter esse problema, vai ter aquele problema, acaba não fazendo. Eu não pensei Às vezes é muito, difícil largar a borda da piscina para aprender a nadar, né? Tem que ser de repente, assim, né? De susto, né? foi de susto. E, nossa, ainda bem que eu fiz isso, cara. Porque foi muito de susto e foi muito assim, eu tô sentindo que é isso que eu tenho que fazer, vou fechar o olho e fazer o necessário para, sabe? Para fazer essa carreira acontecer, assim. Fazer o que gosta sempre dá energia. Mas aí você já surge a oportunidade de ir para Los Angeles ou isso veio depois de uma caminhada ainda? Aí, tá bom. O próximo passo foi, eu fiz exatamente isso que eu vou te falar agora. Entrei no Google, falei, eu digitei, melhor curso de engenharia de áudio do mundo. Falei assim, vamos ver, onde que é? Só para entender. Falei, se eu for tentar alguma coisa, eu quero mirar alto, sabe? Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Aí apareceu Berklee College of Music, Boston. Eu nem sabia onde é que era Boston. Falei, beleza, vamos ver aqui no mapa onde é que é Boston. Ah, tá lá na costa, lá no nordeste dos Estados Unidos, ali, perto de Nova York, uns 3 horas de Nova York. Falei, legal, perto de Nova York, imagina. Beleza. Aí eu falei, vou tentar isso aqui. Aí, caríssima. A faculdade é cara, ainda mais vindo do Brasil, super cara. Mas eles dão bolsa. Eu falei, o que eu vou fazer então?
eu vou voltar a praticar a guitarra, comer essa guitarra aqui, comi a guitarra alguns meses, preparei para audição e vou fazer. Aí, na audição, eu fui aprovado com bolsa, não era bolsa integral, mas era uma bolsa muito boa, que me permitia, assim, sabe, vou dar um jeito de pagar esse restante aqui e vou. E foi assim que aconteceu. Em 2016, maio de 2016, aterrissei em Boston, com uma guitarra, um violão numa mão, guitarra na outra, um mochilão nas costas, uma mochila pequena na frente, e cheguei lá sozinho, cara. E foi assim que eu comecei a faculdade lá em Boston, em 2016. Fala mais sobre essa audição aí, como é que foi? E o coração na boca, o que saiu? Qual era a audição, né? O que você preparou lá? Exatamente. A audição, eu fiz a audição no Conservatório Souza Lima, em São Paulo, porque eles fazem essas audições, não só nos Estados Unidos, mas em algumas escolas, usam algumas escolas do mundo para fazer audição. E no Brasil é em São Paulo. Hoje em dia, se eu não me engano, eles fazem audição também no Rio de Janeiro, na escola do Matheus Starling, que é um guitarrista que também formou lá na Berklee. A escola dele hoje é uma escola sensacional no Rio, e se eu não me engano, eles também fazem audição lá. Mas na minha época, quando eu fiz, foi ainda em 2015, eu fiz no Conservatório Souza Lima, em São Paulo, que é uma escola, assim, fenomenal. Aí, essa audição, eles medem 4 habilidades, vou lembrar exatamente o que é. A primeira é repertório, você tem que tocar alguma música, né, para mostrar para eles o estilo que você gosta de tocar, as suas habilidades e tudo mais. Eu toquei a música foi o quê? Incompatibilidade de Gênios, do João Bosco, que é uma música sensacional, e para mim, ela é uma música que seria excelente para audição, porque a harmonia dela é basicamente um loop que repete, assim, com 40 segundos de os mesmos acordes e volta no início. É uma forma, né? Que é muito jazz, né? Esse negócio de ter uma forma e ficar tocando em cima da forma. Você pegou bem, né? Aí, o que eu fiz? Eu falei, é uma música boa que eu tô tocando sozinho. Eu comprei um pedal de loop da TC Electronics, aquele flashback delay, até tem ele aqui, que é um pedal de delay, mas tem um looper, né? Eu falei, eu vou tocar a harmonia primeiro, depois eu vou tocar a harmonia de novo em cima, assim, com outros voices e tal, só para ficar mais rico, e depois improvisar em cima, tocar a melodia e improvisar em cima. Então foi isso que eu fiz, eu criei na hora lá, tocando na audição, toquei, vamos pôr, 2, mais umas 3 vezes que eu toquei. Toquei 5 vezes a forma, usando o pedal de loop, sabe? Eu adoro essa música até hoje, porque eu acho que ela é um marco na minha vida, assim. E o que eu pratiquei dessa música, cara? Eu imagino. Não. E eram 4. Eu fiz a audição. Esse foi um. Isso. A outra é improvisação. Tem um professor na sala tocando piano, ele começa a tocar e fala, improvisa em cima aí. Solta alguma coisa em cima. De ouvido, não te fala quais são os acordes, não. Ele começa a tocar, você vai sentindo, e ele vai dificultando a harmonia à medida que você vai tocando, né? Claro, ele começa ali com um acorde maior, tocando 1, 4 ali, beleza. Depois ele começa a fazer, né, começa a tocar algumas outras coisas ao redor dessa mesma harmonia, depois ele modula, enfim, todas essas habilidades que eles medem, eles vão dificultando até chegar ao ponto que você não consegue mais tocar ou improvisar, alguma coisa desse sentido. Então eles veem, ele parou nesse ponto. Por exemplo, uma outra habilidade é de leitura. Na época, minha leitura era terrível, eu não venho de escola, de conservatório, de nada. Então eu estudei um pouquinho ali, alguns meses antes da prova, mas quem é músico sabe, ninguém aprende leitura de partitura em 2 meses, né? Leitura de partitura é uma vida. É uma vida, né? Assim, né? Para chegar no nível, por exemplo, dos músicos que tocaram na sessão do Paul McCartney, que eles vêem uma partitura na frente deles e tocam tudo de primeira, para chegar naquele nível ali são décadas, né, cara? Lendo, décadas. Então, por exemplo, leitura para mim foi muito ruim, mas mesma coisa, o mesmo conceito, o primeiro exercício que eu tinha que tocar à primeira vista, né, leitura, era super simples. Aí esse eu consegui. Aí o segundo eu consegui também me arranhando, o terceiro já comecei a engasgar. E tinha até o 7º, entendeu? Então, eles conseguem ver qual era o meu nível de leitura. Que nível você estava? E depois disso era ouvido. Ele cantarolava uma melodia e pediu para eu cantarolar a mesma coisa. Ou ele batia palma num determinado padrão rítmico e pediu para eu repetir. Mesma coisa, dificultando, até chegar a um ponto que eu não conseguia replicar o que ele fez. É uma prova completa. Bem difícil. Termina a audição, você estava com a sensação que tinha ganhado alguma coisa ou ao contrário? Cara, fui mal, não sei nada, leitura, me ferrei.
Não, eu achei que eu fui bem. Eu já tinha lido no site que eles falavam, se alguma habilidade você sente que, né, não é seu forte e tudo mais, não preocupa, porque ao mesmo tempo você está indo para a escola, né? Então, na audição, por exemplo, a gente tá na banda do Harry Styles, entendeu? Ou na banda sabe? Não é aquele negócio assim, você tem que estar pronto amanhã. Eles têm que ver que você tem algumas habilidades, já está no determinado nível, mas se tiver alguma área que você, né, não está tão... não desenvolveu tanto, tá tudo certo, assim. A escola tá lá para isso, eu desenvolvi muito minha leitura, mas não é uma coisa que eu pratico tanto hoje em dia mais, porque eu não sou músico, né, de estúdio nem nada, não é uma coisa que eu pratico, leitura tanto. Mas com certeza, hoje em dia eu posso ler muito melhor do que eu lia na época da audição. Matheus, vamos colocar, a gente tá falando muito de música aqui, mas tá faltando música no programa, né? O que a gente vai ouvir? O que você separou as duas primeiras do programa? Certo. A primeira música que eu vou... Então, beleza, eu escolhi só a música dos Beatles, assim, né? Vocês falaram para escolher algumas músicas, eu falei, cara, o papo vai ser sobre Beatles, eu quero escolher a música dos Beatles. E até porque também faz parte da tua vida, né? E faz parte da minha vida. E agora assim, de uma maneira inesquecível, né? Para sempre. Eu falo assim, a banda, os Beatles, para mim, é sempre aquele negócio, né? A gente escuta muito música, né, cara? Assim, ainda mais com música. A gente quer, eu, por exemplo, profissionalmente, eu tô sempre escutando música nova, mesmo que eu não escute hip hop tanto, mas eu quero saber o que tá acontecendo. Tem vários artistas que eu gosto muito. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu tô engraçado no detalhe, mas eu fui na academia hoje de manhã antes da entrevista. Eu tava escutando Post Malone, que eu acho sensacional, assim. Qual que é a relação do Post Malone com os Beatles? Talvez zero. Mas, sabe, eu acho que o nosso papel, assim, principalmente quem está no meio da música, é reconhecer música boa, independente do estilo, né? Sem preconceito. Eu não tenho preconceito nenhum com música. Mas nesse caso aqui, para esse programa, eu falei, nós vamos falar dos Beatles, é hora de ser Beatlemaníaco. Apesar do Paul McCartney ser meu preferido, eu vou começar com a música do George Harrison, que é a While My Guitar Gently Weeps. Opa! Porque, cara, o George Harrison, ele, né, da discografia dos Beatles, ele tem poucas, né? Mas poucas e boas, assim, né? Ele tem poucas algumas músicas, né? Poucas e inesquecíveis. Então, vou começar com o While My Guitar Gently Weeps. Ele é um guitarrista que, né, tecnicamente, assim, ainda mais hoje em dia, tem tanta gente super virtuosa e tudo mais, pode até falar, ele não é tão virtuoso, mas vai compor e criar solos memoráveis igual ele, sabe? Assim, vai... Solo que a gente escuta a música, a gente canta o solo. Isso é um negócio, assim, dificílimo de ver, né? Esse guitarrista que compõe nesse nível da gente cantar o solo quando tá cantando a música. Todo mundo sabe os solos do George Harrison, cara. Eu costumo dizer que os Beatles têm alguma coisa sobrenatural que o destino reuniu vamos colocar 3 gênios compositores e ainda quatro ótimos músicos, né? Colocando o Ringo Starr aí não como compositor tão bem, mas os outros são gênios, né? Os outros 3 são gênios, enfim. Mas estou atrapalhando a tua dica. E qual é a segunda música? A segunda vai continuar sendo ali com o George Harrison, mas vai vir do Revolver, que para mim é meu álbum favorito. Taxman, primeira música do álbum. O Revolver eu acho, claro, né? Todos os álbuns assim, tem muita música boa. É até difícil escolher só 6, né, músicas e se eu escolher só um álbum como favorito. Mas eu acho que o Revolver assim, ele tem ele é mais marcante no sentido assim, de ser único musicalmente, sabe? Tem umas músicas muito, muito únicas. Assim. Taxman, para mim, é uma delas. É uma música muito específica, assim, sabe? Ela tem uma guitarra muito marcante. Já começa com uma guitarra, assim, um acorde ali com sétima bem marcante, que eu acho que sempre me pegou, assim, eu sempre gostei dessa música demais. E na minha família a gente toca, não tem uma vez que a gente encontra que a gente não toca Taxman, sabe? Então é isso, Taxman e While My Guitar Gently Weeps vão ser as duas primeiras. Muito bem, é o nosso convidado aqui, o Matheus Maciel, esse brasileiro, que vai falar, claro, de Now and Then aqui nos próximos blocos, porque ele participou dessa gravação que pode ser a última música dos Beatles. Enquanto isso, vá lá, compartilhe o nosso vídeo, dê o seu like, fortaleça as histórias contadas aqui nesse programa no canal da Unijuí FM. Vamos ouvir as duas primeiras nas ondas do rádio da 106.9. Muito bem, estamos de volta aqui com o Encontro Casual, recebendo aqui o Matheus Maciel, o engenheiro de áudio de Now and Then. E a gente parou, Matheus, na
quando você estava lá na escola, indo estudar e fazer, talvez a virada da tua vida, né? Depois da audição, como é que foi o sentimento de receber a aprovação e saber que você ia realmente para os Estados Unidos, ficar um tempo lá e mudar a tua vida? Cara, quando eu recebi a notícia, foi uma sensação, assim, meio inexplicável, assim. Por exemplo, para mim, eu já tinha tido essa sensação antes, porque para mim, passar no FMG, sabe, em engenharia civil, vindo lá de Montes Claros e tudo mais, já tinha sido uma conquista pessoal grande e tudo mais. E meu pai estudou no FMG, minha irmã mais velha estudou no FMG, então para mim era assim, agora eu tenho que, sabe, tenho que fazer minha parte. E depois, quando eu fui aceito para ir para Berkeley, também foi uma sensação assim de conquista pessoal, sabe, de sentir que se eu quiser alguma coisa eu consigo. Foi basicamente essa sensação que eu acho que até hoje eu uso esses momentos assim para provar para mim mesmo que, cara, não tem sonho grande demais assim. A UFMG, em determinado momento da minha vida, era um sonho inatingível e eu atingi. Aí depois a Berkeley era um negócio inatingível e eu consegui. Aí eu falei, peraí, então eu acho que eu consigo muito mais do que... O que é inatingível, né? Talvez não exista. Eu acho que você coloca na cabeça e mentaliza, assim. E não é só uma questão de mentalizar no sentido espiritual, energético, não. Mas é porque eu acho que suas atitudes acabam sendo direcionadas, né? Você fala, se eu preciso conquistar isso, eu sei que eu tenho que desenvolver determinada habilidade. Aí você começa a focar naquela habilidade, naturalmente você vai chegar lá, porque se né, as habilidades A, B e C são as necessárias para atingir determinado objetivo, então trabalho nas habilidades A, B e C, que naturalmente aquele objetivo vai ser alcançado. Isso é uma coisa que eu acho que sabe, que eu já consegui provar para mim mesmo na vida, assim, que não pensa tanto no final, mas se você sabe que está na direção certa, praticando e vivendo a vida que leva para aquele caminho, meio que pensa um dia depois do outro, mas o final, assim, só o destino que vai dizer realmente se vai acontecer ou não, mas fizer a sua parte na direção certa, né? Vamos falar, você falou em dia, né? No dia que você chega aos Estados Unidos e depois no dia que você termina lá essa nova etapa, né, de formação. Fala desses 2 dias, desses 2 momentos, né? O quanto o Matheus ficou diferente, não só na questão de formação como músico, mas também nessa realização pessoal e saber que é um profissional já de um outro nível. Cara, chegar lá nos Estados Unidos, assim, o primeiro dia, eu lembro que é uma sensação, assim, de ser um extraterrestre, assim, porque é muita coisa nova, sabe? É tudo diferente. Apesar do meu inglês ali já era um nível legal, claro que desenvolvi muito morando aqui, mas já era um nível bom, mas tem dificuldade em tudo, assim. Você vai ao supermercado, você quer comprar umas coisas, você não sabe o nome, sabe? Aí você começa a aprender. Todo lugar que você vai, você aprende o tempo inteiro alguma coisa nova no início ali, sabe? Então, o primeiro mês, assim, de aula era tudo em inglês, aula em inglês, cara, de um assunto novo em inglês. Eu chegava em casa com dor de cabeça todo dia. E eu não sou um cara que tem muito, assim, negócio de ter dor de cabeça, sabe? Mas eu lembro que eu chegava em casa com dor de cabeça, parecia que meu cérebro tava, sabe, expandindo de verdade, assim, que era muita coisa nova todo dia. E aí, com o tempo, Amigos, tinha gente perto, conhecido não tinha ninguém, né? Conhecido não tinha ninguém. Mas é aquele negócio, todo mundo na mesma, assim, sabe? Conheci muita gente na mesma, sozinho lá, que foi, né, mala e cuia e resolveu viver um sonho. Então, assim, meus primeiros amigos lá foram 2 pessoas, um cantor espanhol, Javier, que morou no Brasil um tempo, estudou no Sousa Lima e depois foi para Boston, e uma amiga minha que chama Vássia, que é da Bulgária, já tinha cantado no The Voice na Bulgária e tudo mais, quase ganhou o The Voice da Bulgária. Todo mundo vem, sabe, tem passados diferentes, assim, e se reúne na Berkeley, porque é uma escola realmente de um nível muito alto, assim. Então já tem muita gente que chega lá já tendo uma carreira em outros países, assim, já tendo uma vida, né, na música e tudo mais. Então, assim, esses 2 foram imediatos, assim, meus primeiros amigos, porque que negócio, né? Todo mundo passando pelas mesmas dificuldades se aproximam, né? Exatamente. Aí, né, vários anos se passaram, essas dificuldades, elas se acostumam, vem outras dificuldades, claro, dificuldades financeiras, dificuldades do inverno lá, que é frio pra caramba. Boston é frio, muito frio. Não, cara, menos 20, assim, e neve, e nossa, não, realmente, isso aí é uma adaptação. Eu venho de Montes Claros, cara, Montes Claros no norte de Minas, do lado da Bahia. Montes Claros faz mais de 40 graus no verão, é normal, né? Então, foi um choque, com certeza. Né? Eu tive que aprender muito, assim, como lidar com, sabe, com
o frio. Enfim, são várias dificuldades que com o tempo você vai acostumando e deixam de ser dificuldade, né? Quantos anos de formação, Matheus, até chegar o último dia da formatura, enfim, dia de Pois terminar é, lá? para mim durou um bom tempo, assim, porque eu fui primeiro em 2016, aí aquela questão, né? Eu tinha a bolsa, mas ainda tinha uma parte ali que eu tinha que pagar. Eu tive que voltar para o Brasil em 2017, fiquei um ano em 2017 no Brasil, trabalhando mais e juntando mais uma grana. Voltei em 2018, aí fiquei lá até março de 2020, né? Que aconteceu a tal da pandemia. Aí na pandemia meio que parou tudo, aí eu estava fazendo tudo online mesmo, estava tendo umas aulas online, trabalhando online. Eu falei, cara, se estou fazendo tudo online, eu vou voltar para o Brasil, porque o custo de vida é muito mais barato, né? Muito mais baixo. Aí eu voltei para o Brasil durante a pandemia, voltei para a Boston em abril de 2021, aí eu consegui formar em dezembro de 21. Então, no final das contas, foram aí 5 anos, né, 5 anos. E essa formar. sensação de terminar em 2021, porque ainda tem, você nem tinha contado esses perrengues, né, financeiros, pandemia, enfim, passou esse filme na cabeça do Matheus lá ainda, Muito. engenheiro civil, para voltar já formado por uma das maiores universidades em relação à música do mundo? Não, vários momentos, assim, né? Igual eu falei, 2017, lá quando eu ainda estava juntando dinheiro para conseguir voltar, ou durante a pandemia, eu questionei, né? Será que vai dar para formar mesmo? Eu acho que talvez fique no meio do caminho aí. Então, a sensação foi de alívio mesmo, assim, né? Quando eu formei, falei, cara, deu certo no final das contas. Não sei como, mas deu certo, sabe? E foi uma sensação de alívio, mas é aquele negócio, a gente, né, como ser humano, a gente já faz uma coisa já pensando na próxima, assim, né? Eu estava formando, feliz de estar formando, mas já estava assim, para onde que eu vou, sabe o que eu vou fazer? E durante o tempo todo, assim, durante boa parte do tempo que eu estava na Berklee, eu pensava muito em ir para Nova York. Nova York também tem um mercado muito forte, né, na música e tudo mais. Mas no final ali eu senti que Los Angeles era o lugar para eu ir. Eu gosto muito de música para cinema e tudo mais, e tenho trabalhado assim com, sabe, gravação de orquestra para cinema, televisão e tudo. Então eu senti que Los Angeles era o lugar. E ainda bem que escolhi Los Angeles, né? A gente nem chegou a falar da tua família, né, em relação a essa mudança de vida que aconteceu. Você trocar de profissão, digamos assim, e tem muito músico que diz: não, eu não quero mais isso para o meu filho, enfim, música não dá dinheiro, vai para outro caminho, que música é muito difícil. Teve alguma coisa nesse sentido, nessa caminhada, Matheus? Cara, eu convivi com muita gente lá na Berkeley que estava lá, assim, a contragosto dos pais, total, assim, total, não tinha apoio de ninguém, mas eu não posso, isso aí não é uma coisa que eu vivi, não é uma experiência que eu posso compartilhar. Minha família sempre me apoiou, me apoia, e eu tenho muita sorte nesse sentido. Não é só questão de, né, do meu pai, da família do meu pai, né, gostar muito de música e deles serem músicos também. E, de certa forma, eu sinto que eles me veem como, sabe, o primeiro que resolveu levar mais a sério a música na família, assim, sabe? Porque todo mundo toca e tudo mais, mas nunca teve um que fala assim, peraí, agora vou levar isso aqui a sério, tentar, sabe, tentar um outro nível, assim, sabe, na música. E foi meio que o primeiro, assim, então eu acho que eles me veem como uma forma de realizar o sonho deles também, sabe? O meu pai, meus tios, eu acho que ele vê em mim a pessoa que está realizando sonhos que eles tiveram, mas não conseguiram realizar na vida. E minha mãe, apesar, né, da família não ser tão musical, mas minha mãe tocava flauta, minha mãe é artista, professora de arte hoje em dia e tudo mais. Então, assim, na minha família, todo mundo fecharam o olho, falaram assim, é isso aí, vai embora e faz o que você tem que fazer, assim, não, apoio 100%, assim, Que total. legal, cara. Isso é muito bom. O Matheus, fala um pouquinho do teu trabalho, né? A gente está aqui falando de um ápice, e eu que estou chamando de ápice também, né? Mas é um momento inesquecível, com certeza, de participar dessa gravação de Now and Then. Mas com certeza teu dia a dia aí tem muita surpresa boa, né? O que você faz aí? Que empresa você trabalha? Como é que é o teu cotidiano em relação a ser um engenheiro de áudio? Pois é, cara, eu tô no meio de estúdio, né? Meio de gravação o tempo todo, assim, então é, não é todo dia que eu gravo, que eu tô no estúdio com Paul McCartney, com certeza. Mas eu tenho contato e trabalho com muita gente talentosa o tempo todo, sabe? No ano passado, quando eu mudei para cá, foi para trabalhar na Capitol, que é o estúdio onde eles gravaram né, as cordas de Now and Then. Lá na Capitol mesmo, até antes de conhecer o Paul McCartney, eu já tinha conhecido o Beck,
conhecido o Sam Smith, conheci o Julian Lennon com o Nuno Bettencourt do Extreme, sabe? Que eles foram lá para gravar um vídeo que eles fizeram no ano passado de Imagine, que foi, na verdade, a primeira vez que o Julian Lennon gravou qualquer coisa do pai dele, né? Ele sempre teve um pouco de resistência, mas ele gravou Imagine por causa da guerra na Ucrânia e tudo mais, aí ele sentiu que era um momento de fazer de abrir essa sessão. É complicado para ele, dá para entender, né? Por que ele não... É muita pressão, né? Ser filho do John Lennon. Pressão tremenda. Pressão tremenda, mas ele abriu essa sessão ano passado e ele gravou o vídeo lá na Capitol, então eu já tinha conhecido ele e tudo mais, então eu já estava achando tudo maravilhoso, estava vivendo um sonho, assim, além do que eu imaginava, ainda mais eu formei em dezembro, em abril eu já estava conhecendo esses caras, sabe? Então eu estava sentindo muito realizado já. Aí vem a cereja do bolo, né, cara? Aí veio o Paul McCartney, eu falei, não, peraí, não é possível que eu vou conhecer o Paul McCartney. E aconteceu, e a gente vai falar mais sobre isso, mas a questão que você falando do dia a dia, né? Hoje em dia, a Capitol, depois de alguns meses, fechou para a reforma, que é um prédio muito antigo, sabe? Construído lá nos anos 50, e Los Angeles está numa região de abalo sísmico, né? Então tinha muita pressão do governo para fechar o prédio para fazer reforma na fundação, porque se tiver um terremoto mais sério que hoje em dia, a torre cai, sabe? O prédio cai. Então, hoje em dia está fechado para fazer reforma e vai reabrir a previsão em 2 anos. Tá, e o teu cotidiano, tu cuida exatamente do quê? Como é que faz? A gravação acontece e fica sob supervisão lá do Matheus. Explica para o ouvinte como é que funciona o teu trabalho. Isso, por exemplo, vou separar porque é um pouquinho, é a mesma coisa, mas vocês vão entender que é um pouco diferente. Na Capitol eu era engenheiro assistente, eu não era o engenheiro principal. Por exemplo, na seção do Paul McCartney, o engenheiro é o Steve Genewick, que é um nome gigante, assim, no meio da engenharia de áudio, sabe? É um cara que trabalhou na Capitol por mais de 30 anos, até fechar agora. Então, era assistente dele. Então, ele que realmente estava ali, né, atrás da mesa de som, e ele que era o responsável técnico para conseguir né, gravar e atingir o objetivo dos produtores e dos artistas que estavam ali na sala, que era o Giles Martin com o Paul McCartney. Mas, então, na Capitol, eu sempre fui assistente, trabalhando não só com o Steve, mas outros engenheiros. Então, o meu papel era dar assistência para eles, de preparar o estúdio, né, com todos os microfones, headphones e tudo mais, e durante a sessão dar assistência para eles, porque sempre tem, né, alguma coisa que os músicos querem tentar diferente. Então, quem está do lado técnico, a ideia é atingir aquele objetivo de alguma mudança que é feita durante a sessão, alguma ideia que o artista tem na hora, eu queria gravar um negócio diferente aqui. Então, o nosso papel é fazer aquilo acontecer o mais rápido possível, sem atrapalhar o fluxo, né, criativo do artista. Então, é isso, é a ponte entre criatividade e técnica, assim, né, e fazer o negócio acontecer mesmo, assim. Mas eu também trabalho como engenheiro. Hoje em dia, eu não trabalho só em um estúdio, trabalho em alguns estúdios diferentes, com artistas diferentes, e como engenheiro, é exatamente esse o meu papel, né, essa decisão de ok, nós vamos gravar piano, bateria, baixo, guitarra e voz. Então, quais microfones que eu vou usar, onde que eu vou colocar cada um na sala, dependendo do estilo musical. O estilo, se é jazz ou se é rock, faz total diferença, por exemplo. Ou se estou gravando cordas, né, e vai ser simultâneo, estou gravando cordas com o piano na mesma sala, ou vai ser um overdub, né, vai gravar depois. Tudo isso influencia muito, né, nas decisões de onde colocar os músicos na sala, quais microfones que eu vou usar. E depois disso, na mesa de som, né? E no Pro Tools, que daí é gravar e take, depois de take, e edição e tudo mais. E também faço trabalho de pós-produção, né? Depois disso é mixagem, masterização, também faço. E filmes, né? Você falou também em trilha de filmes. Tem algum também já famoso aí que a gente pode colocar aqui, que o pessoal conhece? Recentemente eu trabalhei também como assistente. Eu fui assistente do Lawrence, que é um engenheiro, trabalhou muitos anos no Air Studios em Londres, que também é um estúdio lendário, assim. E ele também já trabalhou um tempo no Abbey Road e tudo mais, e ele mora aqui em Los Angeles. E no ano passado ele fez a mixagem da música do filme do Ben Affleck, que chama Hypnotic. Saiu tem uns 3 meses, eu acho. E eu fui assistente dele de mixagem. Aí é aquele negócio, mixagem em estéreo e também em 7.1, né, em Dolby. Nesse caso, a gente não fez mixagem em Atmos, mas já tiveram outras situações, né, que a gente fez mixagem em Atmos, que não sei se é um assunto que a gente vai aprofundar aqui agora, mas é
é o que tem de mais moderno hoje em dia, de áudio espacial, né? 360 e tudo mais. É muito mais forte no cinema do que na música, mas também existe na música, né? Já está chegando. Mas né, tá chegando. Mas isso aí talvez seja no primeiro crédito assim, mais conhecido, né, no mundo do cinema, essa mixagem do filme do Ben Affleck. Mas outras coisas que eu já fiz é exatamente isso, de assistente dos engenheiros em sessões de gravação de música de televisão e cinema, sabe? Isso aí eu já fiz vários, tanto para Netflix, HBO, para Disney, já participei de algumas sessões. E essas figuras conhecidas, atores, enfim, chegam a participar também? Consegue ver, conviver um pouco com essas pessoas, essas personalidades do cinema e até da música também, né? Los Angeles, enfim, é cheio desses artistas mundialmente famosos, né? Sim. Os atores não vão tanto no estúdio, né? A não ser que eles estejam cantando, né? E que acontece às vezes. Que acontece, Que acontece. Teve um que eu participei que eu não vou poder falar, cara, infelizmente. É porque vai sair em janeiro, cara. Programa... Vai sair em janeiro. Vocês vão ter que me chamar de novo em janeiro, porque é um filme legal que vai sair em janeiro, que eu tava na sessão e que o ator cantou na sessão e tudo mais, e os músicos eram sensacionais, assim. Mas eu não quero falar muito não, porque vai deixar todo mundo curioso. Mas em janeiro vai sair um filme que é a história de um músico grande, assim, histórico. E esse filme sobre esse músico, eu participei da sessão da gravação das músicas. Opa! E um músico mundialmente famoso. Lenda. O filme... ele não estava lá. Ele já morreu já, mas é o filme sobre ele. Sobre ele. Filme muito legal, que vai sair em janeiro. E acho que todo mundo da música vai gostar dessa novidade aí. Bom, preparou bem esse marketing, hein? Vamos ter que marcar um outro programa aí. Vamos ter que marcar outro. Já fica intimado. Mas, vamos ao grande momento aqui, nesse final de segundo bloco. Eu quero que você comece a falar sobre Now and Then, né? A primeira coisa é que eu ouvi relatos, e você pode confirmar ou não, de que a equipe que participa da gravação não sabia que essa pode ser a última música dos Beatles, né? Vocês não sabiam disso? É sim ou não? A gente não sabia. Realmente eles mantiveram o sigilo, assim, mantiveram o sigilo de uma forma excepcional, porque quem estava no estúdio, a gente imaginava que era alguma coisa para o Paul McCartney, e para gravar a música, né, a orquestra, não necessariamente eles têm que ouvir tudo da música. Por exemplo, a voz, mesmo por exemplo, eu citei, né, que eu trabalho para televisão, cinema, e a maioria das vezes é orquestra, eles não precisam escutar praticamente nada dos outros instrumentos da música. Eles precisam, depois que eles afinam, né, o primeiro violino ali afina a orquestra, eles precisam do clique no ouvido deles. É isso que eles precisam, né, para gravar. Então, na sessão com o Paul McCartney, é a mesma coisa. Não tinha necessidade nenhuma de ter a voz do John Lennon. E eles, mesmo que tivesse, eu acho que eles iam achar uma maneira de não colocar, porque eles não queriam dar esse spoiler, né, assim. Então, realmente, tanto os músicos da orquestra quanto as pessoas que estavam no estúdio, a gente não tinha ideia que era uma música dos Beatles. E como foi a primeira vez que você viu lá o Paul McCartney chegando, né? De novo passou aquele filme na cabeça, nossa, onde é que eu tô? Com quem que eu estou? Enfim, passou alguma coisa? Pensou nisso? Demais. E aconteceu de uma forma muito interessante, porque lá no estúdio, quando você entra, tem um corredor longo, assim, descendo, que chega na porta do estúdio A, que é onde eles gravaram. Aí você vira, assim, à direita, tem o estúdio B e estúdio C. Eu estava na frente do estúdio C, então, primeiro eu escutei a voz dele, ele veio conversando com a Paula Salvatore, que é vice-presidente do Capitol Records, né, da gravadora. Então, ela recebeu ele na porta e tudo, e eles vieram descendo, e a gente estava mais ali perto dos estúdios. Então, eu escutei a voz dele primeiro, conversando com ela. A sensação de ouvir a voz dele, que é uma voz tão familiar, né, cara? Quantas vezes eu já ouvi a voz dele na minha vida? Não só tocando, não só nas músicas, mas falando também em entrevistas e nos filmes dos Beatles que tem, Anthology, tudo isso eu já assisti, né? Eu sou Beatlemaníaco, então era uma voz muito familiar que eu escutei pela primeira vez pessoalmente, então foi realmente uma sensação única, assim, de escutar a voz dele ecoando pelo corredor, sabe? Foi uma sensação muito legal.
A gente vai continuar falando sobre esse momento único, eu acho, da tua vida, enfim, por um momento único que é, eu acho que para o mundo inteiro. Mas eu quero que você anuncie mais 2 músicas e no terceiro bloco a gente volta a falar dessa gravação de Now and Then. O que a gente ouve agora, Matheus? Mais 2? Pois é, tão difícil escolher 6 e ainda vou escolher 2 que não são da fase, né, principal dos Beatles, quer dizer, da única fase dos Beatles, né? Eu vou escolher Band on the Run, que eu quero, porque o Paul McCartney, ele é meu favorito, assim, já assisti show dele no Brasil 3 vezes, assisti no Rio, São Paulo, em BH, e se tiver que assistir de novo, eu assisto de novo, sabe? Até quando ele parar, assim. E eu adoro Band on the Run, assim, eu acho que é uma música muito legal da carreira solo dele, na verdade, dessa época foi com o Wings, né? Mas, pelo menos da carreira dele pós-Beatles, né? Então, uma das músicas vai ser Band on the Run e a outra vai ser Free as a Bird, porque eu acho que tem tudo a ver com Now and Then, né? Claro, Que lá saiu de também 95 também, né? em 95, não é uma música da época, né, que eles estavam dançando um sucesso atrás de sucesso lá nos anos 60, mas é uma música que eu adoro. Eu acho que, inclusive, em termos sonoros, é uma música que eu acho que soa melhor do que Now and Then, porque eu acho que eles conseguiram, né, soa mais moderno do que as músicas dos anos 60, mas ainda mantiveram, sabe, a característica dos Beatles, assim. Eu acho que é muito bem equilibrado essa questão de quem são os Beatles com o som moderno, que já era, né, nos anos 90, muito mais moderno do que nos anos 60. E eu acho uma música linda demais. A introdução dela com aquela guitarra slide, assim, ela realmente toca, assim, na alma. Então vão ser essas duas aí. Geralmente toca, né? Beatles toca na alma da gente. Vamos ouvir aí. É o nosso convidado, o Matheus Maciel, engenheiro de áudio lá de Los Angeles, que participou da gravação de Now and Then, participando também do Encontro Casual. A gente vai ouvir as 2 músicas e depois volta com o bloco final do programa. Depois do intervalo, nós estamos de volta, seguindo, batendo um papo com o Matheus Maciel, engenheiro de áudio brasileiro de Minas Gerais, que estava lá no estúdio gravando com Sir Paul McCartney, com o Ringo Starr, enfim, os Beatles remanescentes que trouxeram vida à última, talvez a última, agora tem até uma possibilidade de que mais coisas surjam, né? Aliás, Matheus, você acredita nessa possibilidade a partir de Now and Then, que teremos outras surpresas e quem sabe até, a gente está falando que é um momento único, você ainda participe de outro desses momentos aí, com uma nova música dos Beatles? Cara, imagina, seria um prazer. Eu não sei de nada, assim, eu espero que sim, igual qualquer outro fã, né? Mas eu não sei se tem mais material, né, com o John Lennon, ou se talvez eles lançarem alguma coisa do Paul com o Ringo, sem ser necessariamente com o John Lennon, mas espero que sim. Vamos falar da gravação de novo. Quanto tempo, né, trabalhando nesse projeto e vocês só souberam, né? Então, no final, realmente, lá pela imprensa, é isso? Exatamente. Eu só fiquei sabendo pela imprensa, assim, recentemente, só umas 2 semanas atrás, assim, que o Steve Genewick, que era o engenheiro da sessão, eu estava assistindo ele, colocou no Facebook dele, assim, e ele colocou também, falando, finalmente eu posso falar, né, que eu participei dessa sessão com o Paul McCartney, e que era uma sessão, né, para os Beatles, na verdade. Mas ele também guardou o segredo. Eu só participei naquele momento da gravação, né? Eu não participei da pós-produção, não estava envolvido na pós-produção. Eu só participei no momento da gravação da orquestra. Então, realmente, eu não tinha ideia do que era depois, eu não estava envolvido com a pós-produção. Então, para mim foi uma surpresa. Eu acho que o fã falou mais alto do que do que a pessoa que realmente participou do projeto. Eu fiquei feliz demais que tinha uma música nova dos Beatles pra gente, né? Porque teria uma música nova dos Beatles pra gente ouvir. Claro, a tua participação foi nesse momento da orquestra ali, mas teve alguma convivência ali com o Paul McCartney nesse tempo? E chegou a trocar alguma fala, uma conversa com ele ou não? Sim, foi. Ele ficou lá 2 dias, sabe? No fim de semana, no primeiro dia eles estavam usando o estúdio para compor mesmo. Eles chegaram lá sem ter o arranjo das cordas. Então, eles sentaram, usaram o estúdio para criar mesmo, para criar o que seria, né, a parte
da orquestra na música. Você pode colocar no currículo que viu Paul McCartney compondo, então. Com certeza, com certeza. E tiveram alguns momentos de interação, assim, sabe? Porque, claro, dentro do estúdio mesmo, quando ele estava criando, ninguém fica lá, nem o engenheiro estava lá, porque não precisa, né? Eles estavam só usando o espaço mesmo no primeiro dia para criar, mas é um espaço de extremo sigilo, né, cara? Pensa, o Paul McCartney criando, só tá lá dentro quem é realmente necessário, assim, que é, né, essencial para aquele momento. Então, assim que eles falaram, beleza, é isso, a gente já fez o que tinha que fazer e tal. Eles conversaram com o engenheiro fez, né, um layout do estúdio para a gente, falou, a orquestra vai estar assim e tudo mais, e determinados microfones e outros aspectos técnicos e tudo mais. Aí que eu entrei na sala para preparar o estúdio, né, e colocar os microfones e preparar tudo para o dia seguinte, que seria a gravação. Aí teve um momento, assim, para mim, marcante demais, que quando eu estava no estúdio ali, preparando os microfones e começando a preparar tudo, o Paul estava sentado no piano, assim, dentro do estúdio, estava no canto, brincando no piano, brincando, ele não estava tocando nada, sabe? Ele senta no piano e fica brincando, assim, e ele estava lá fazendo isso, a 2 metros de mim, assim. Para mim foi uma coisa muito surreal, de ver ele tão descontraído, assim, num ambiente de criação mesmo, ele estava lá brincando no piano, igual ele fez nos últimos 60 anos, 70 anos da vida dele. Brincando e criando música, Let It Be, vai lá, né? Você não brincou? O que vai sair aí, pô? Não, né? Não brinquei. É tão legal quanto parece, porque legal além demais. da música, ele parece ser uma pessoa muito legal. Procede isso, você vendo ele lá nesses dias? Claro que é pouco, né? Mas, enfim, dá para perceber isso também? Muito legal. Ele chegou e cumprimentou um por um, assim, da equipe que estava lá no estúdio. Sempre tinha alguma interação, por, né, razões diversas. Ele sempre muito legal, muito, muito tranquilo, assim, sabe? Você não sente dele aquele negócio de eu sou o artista, não me toque, não, sabe? Ele é muito acessível, muito tranquilo. E até isso, né, de sentar no piano, ficar brincando lá no piano, assim, sabe? Por exemplo, sempre tem, né, no estúdio pode acontecer de alguém fazer a besteira, por exemplo, de pegar um telefone ali e tentar filmar ele tocando esse piano, que é um erro, assim, é o erro número 1 de quem trabalha nesse meio. É um erro crasso, né? Se você está pedindo para acabar com a sua carreira e nunca mais trabalhar nesse meio, faça alguma coisa desse tipo, sabe? É claro que a gente não ia fazer isso, mas ele também poderia ficar com medo de alguém fazer isso, né? De sei lá, postar um vídeo dele depois tocando no piano ali. Mas ele estava muito tranquilo no estúdio. Eu acho que um estúdio tipo a Capitol é um estúdio do nível de Abbey Road, né? Nos Estados Unidos é um estúdio, assim, histórico, né? Que Nat King Cole gravava, né? Que Frank Sinatra gravava, Ray Charles lá no início. E na história mais recente, John Mayer, Green Day, Sam Smith. É um estúdio, assim, dos melhores do mundo. Então, eu acho que um artista, quando escolhe esse estúdio, é por isso também. Ele sabe que quem está lá é profissional. Ele não precisa preocupar com um fãzinho, sabe? Tentando fazer um videozinho dele para botar no TikTok. Ele sabe que não vai acontecer isso. Tem noção, né? A gente tá falando do Paul McCartney, mas o Ringo também teve alguma convivência? Chegou a ver ele? Não, né? Não, ele não estava lá, não. Não estava lá, não. Era só o Paul com o Giles Martin, né? O filho do George Martin, que estava produzindo. É outra coisa, também, né? A gente não tá nem, né? A gente acaba não mencionando ele, mas, cara, ele é filho do quinto Beatle, né? Ele é filho do quinto Beatle. Ele é filho do quinto Beatle. Ele tem muita coisa dele na internet, mas tem um podcast dele com o Rick Rubin, que chama Broken Record. Esse Broken Record é o podcast do Rick Rubin, que é um produtor lendário, né? E tem 2 episódios, parte 1 e 2, com o Giles Martin, que eles batem papo de várias coisas. Aí eles conversam um pouco desse negócio do AI, né, da inteligência artificial, que eles usaram primeiro lá no Get Back, né? Foi aí que eles meio que descobriram que talvez eles poderiam reviver a música, né, o Now and Then, com aquela fita do John Lennon. Mas essa tecnologia eles usaram no Get Back, né, naquele documentário. E nesse podcast ele comenta bastante sobre, né, esse acesso que ele teve a essa tecnologia de ponta e tudo mais. O Giles Martin também é sensacional. Ele fala muito da vida dele, de como foi crescer com o pai dele, né, crescer com os Beatles dentro de casa, assim. Ele era criança e ele ficava brincando no Abbey Road, entendeu? Então, tem loucura. Tem que passar o contato dele para nós aqui, para a gente gravar com ele também, enquanto casual. Não é?
Infelizmente não tem, não, mas seria Pois legal. é, vamos falar ainda antes eu queria que você também falasse de quando você descobriu do que você tinha feito parte, né? Mas antes disso, desse projeto, surgiu já outras oportunidades e uma convivência com algum dessas figuras, lendárias, eu diria, né, envolvida no projeto, que você também já ficou mais próximo? Não, nesse projeto especificamente, não. Assim, não é que eu fiquei próximo, sabe, do Paul McCartney, do Giles Martin. Eu não tenho o telefone deles, claro que não. Né, assim, mas trabalhando na Capitol, assim, eu conheci muita gente que não necessariamente é o artista, mas que é o produtor de determinado artista, ou que trabalha muito com determinado artista. Eu conheço pessoas, assim, sabe, que estão muito bem posicionadas no meio da música, assim, no mercado da música. E depois, assim, no estúdio que eu trabalhei logo depois da Capitol, que é um estúdio que chama Evergreen, que fica em Burbank, que é aqui em Los Angeles também, que é um estúdio, o dono do estúdio é o Harvey Mason Jr., que é o CEO do Grammy, sabe? Então, ele é o dono do estúdio. Então, também lá, assim, tive a chance de conhecer muita gente do topo do mercado, assim, sabe? Muita sessão que eu trabalhei lá de alto nível, assim. Muito legal. Matheus, quando você descobre pela imprensa, bom, meu nome vai estar na história, provavelmente com a última música da maior banda que já existiu, ou pelo menos a mais famosa. Vou deixar aí para alguém que não ache, mas enfim, como é que foi para você e o sentimento de fazer parte disso, de uma coisa tão especial? Cara, é sensacional. Assim. Profissionalmente, é claro que é maravilhoso, né? Assim, eu ter isso no meu currículo e poder falar disso e contar essa história e tudo mais, é muito legal. Mas eu acho que, pessoalmente, foi ainda mais marcante, sabe? Eu acho que, para mim, ainda estou meio que digerindo isso tudo, assim, de eu conseguir, de eu poder falar que eu participei dessa sessão e ter, né, a foto lá, que acontece muito, por exemplo, igual eu falei, né, que eu conheci o Julian Lennon, conheci o Sam Smith, eu não tenho foto com eles, nunca aconteceu. E tirar foto em estúdio, ainda mais quando eles estão gravando, criando, é um pouco antiético, você não vai ficar dando uma de fã no meio de uma Não tem sessão. como, né? Eu estou trabalhando também, eu também tenho que estar focado no que eu tenho que fazer, sabe? Então, não acontece muito ficar tirando foto no estúdio, não, é muito raro. Mas com o Paul McCartney, a gente teve Aconteceu. sorte, aconteceu. Foi o pessoal, na verdade, da orquestra que tiveram a ideia, pô, vamos tirar uma foto e tudo mais. Aí eles falaram, vamos, junta todo mundo aqui. Eu falei, nossa, tudo que eu queria. Porque eu não seria essa pessoa, eu não ia pedir para tirar uma foto, sabe? Falei, se rolar, ótimo. Se não rolar, paciência, pelo menos eu posso contar a história, gravar na minha memória. Mas ter a foto realmente é marcante, cara. Então, acho que para mim é sensacional profissionalmente, mas pessoalmente é ainda mais especial, assim. Legal. Cara, chegou no momento aqui que é outro. É tão difícil quanto a escolha das músicas, que é o quadro existencial. Vamos fazer? Vamos? Tô Então, pronto. vou começar te perguntando qual é o maior sonho atual do Matheus Maciel? Meu sonho é conseguir me manter no que eu tenho feito hoje, é conseguir viver de música para sempre, assim, porque eu vejo muita gente que começa e tem um início de carreira legal e a vida desanda, né? Muita gente talentosa que não consegue se manter. Então, meu sonho é esse, é conseguir viver de gravar música e trabalhar com grandes músicos durante toda a minha carreira. Esse é meu sonho. Qual é a coisa mais bonita que o Matheus Maciel já viveu? Essa é uma pergunta difícil. Eu disse que era difícil. A coisa mais bonita que eu já vivi. Cara, eu acho que são vários momentos, mas muito parecidos. Assim, que para mim é estar com a minha família. Igual eu citei sabe, essas coisas de estar tocando a minha família, super à vontade, todo mundo ali conversando, tá com a minha família, e também quando eu tô com a minha mãe, a família da minha mãe, meus avós e minha irmã, eu tenho uma sobrinha. Esses momentos para mim são as coisas mais bonitas, porque eu acho que tudo que a gente faz é para poder ter condição de viver isso com mais frequência, assim, sabe? De estar de estar com as pessoas que a gente ama, assim. Então, isso para mim é a coisa mais bonita que tem. Qual é a coisa mais triste que o Matheus Maciel já viveu? Cara, algumas pessoas passaram pela minha vida que faleceram, que me deixaram muito triste, assim.
eu sou muito sortudo de... A gente, na família, até a gente conversa sobre isso. A gente nunca passou por uma tragédia muito marcante, assim. A minha avó, por parte de pai, faleceu. E, claro, foi um momento, talvez seja esse o momento mais triste da minha vida, assim. Mas não deixa de ser uma coisa natural da nossa vida, né? Nossos avós falecerem. A gente vira adulto e nossos avós vão falecer e a gente também vai em algum momento. Meu avô não cheguei a conhecer, mas acho que é isso, assim, algumas pessoas que passaram pela minha vida que foram embora muito cedo. Tinha uma colega na época da engenharia civil de faculdade que faleceu no acidente de carro, foi uma coisa muito marcante para mim também, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu não tenho tantos momentos tristes para falar, senão por isso, assim, a gente nunca viveu tragédias na nossa família de perder, sabe, alguém muito novo, assim, e tudo mais. Então, me sinto sortudo nesse sentido. O que é a morte para o Matheus Maciel? A morte faz parte da vida. Eu aceito muito bem a questão da morte, assim. Espero viver o máximo possível e viver e ficar velho. Quero ficar velho, sabe? Quero ficar velhinho, contar pro meu neto. Falei, neto, tá vendo Paul McCartney aqui? Ó, eu gravei com ele. Sabe, eu quero ter essas coisinhas. Olha a foto do vovô aqui, né? Olha a foto do vovô novinho aqui, ó, com o Paul McCartney, que já vai ter morrido há muito tempo quando eu for velho, né? Mas é isso, assim, a minha mãe, ela é muito espiritual, eu não sou tão espiritual quanto ela, mas a gente conversa sobre espiritismo e tudo mais, e a gente conversa às vezes sobre essa questão da morte, faz parte, né? Acho que quanto melhor a gente aceitar essa questão da morte, mais fácil vai ser tocar a vida depois, porque nossa hora também vai chegar, né? E para finalizar, a clássica aqui, o que é a vida para o Matheus Maciel? A vida para mim são as pessoas, igual eu citei minha família. A vida para mim são as pessoas. Tudo perde sentido se você não tem com quem compartilhar, sabe, viver sozinho, não tem dinheiro que te faça feliz se você vai ficar sozinho na sua mansão sem ter ninguém para compartilhar os momentos, assim. Então, para mim, realmente, a vida são as pessoas, são meus amigos. Eu fiz muitos amigos, eu tenho vários amigos, assim, de muitos anos, desde a época lá. Eu tenho uns amigos que é até um negócio interessante, assim, meu grupo de amigos lá do ensino médio em Belo Horizonte, que até hoje a gente é muito próximo. Isso já vamos completar 20 anos já. Que, assim, a gente é muito próximo até hoje, meus melhores amigos são desse grupo. E também depois conheci muita gente aqui, né, nos Estados Unidos, gente que realmente são meus amigos de verdade, e além da minha família. Então, para mim, a vida é isso. A vida é compartilhar momentos com essas pessoas. Matheus, a gente está chegando aqui ao final do programa e eu quero, antes de te agradecer, dizer que a sorte sempre acompanha os ótimos profissionais. E assim, mesmo que num pedacinho de conversa aqui, pouco, né, perto de uma vida inteira, a gente sabe e percebe o quanto você é um ótimo profissional e por isso está onde está e viveu o que viveu, esse momento único, marcante de estar numa gravação que vai ser inesquecível para o mundo inteiro. Então, parabéns de todo o coração aqui pelo teu trabalho, pelo teu sucesso e por viver esse momento que provoca, eu acho, invejinha, a invejinha boa, né? De pessoas, inclusive de nós aqui da Rádio Unijuí FM, mas ficou em ótimas mãos, representando o Brasil, né, nesse momento. Eu acho que todo mundo fica orgulhoso também de ter um brasileiro vivendo esse momento, participando, nem que seja de um pedacinho ali, mas tá lá o teu nome, tá lá o teu trabalho nesta música, nesta obra dos Beatles. Claro que além de te agradecer e te parabenizar, eu quero que você indique as duas últimas músicas do programa. Cara, primeiro, obrigado pelo convite. Eu também fiquei feliz demais de bater esse papo aqui, assim, e é muito legal também eu poder até reviver minha vida, assim, sabe, contar e falar um pouco de como que eu cheguei onde eu cheguei. Claro, tem muita coisa que eu ainda quero conquistar, né? Mas é isso. Eu fico orgulhoso também de tudo que aconteceu até hoje. Passei por várias dificuldades também, igual, né? Cada um tem sua história aí. Nem tudo Mas obrigado pelo com convite. flores, né? Não mesmo. Nem todo dia você está no estúdio com uma carta, não mesmo, assim. A vida, completar aquela questão da vida, eu acho que a vida também é isso, né? A vida são os momentos entre os picos, assim, né? Tem esses momentos, os ápices, assim, né? Vive umas coisas sensacionais, mas tem vários dias entre momentos, né, que são difíceis, cara. E acho que todo mundo tem esses momentos aí, tem alguma coisa para falar nesse sentido. Mas obrigado aí pelo convite, foi muito legal participar. E é isso. Uma coisa que, só para finalizar, uma coisa que o Tiger Woods fala, o jogador de golfe, ele fala:
quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Eu acho isso legal demais, cara. Você falou a questão da sorte, ele fala, é engraçado, porque muita gente falava na carreira dele, né? Não, ele dá sorte demais também. Fala, é engraçado, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Mas é isso aí, a sorte é... Mas vamos lá, as últimas 2 músicas. A primeira vai ser Helter Skelter, que é uma música, né, cara? O Ozzy Osbourne fala, né, que ele começou o Black Sabbath depois que ele escutou Helter Skelter, né? Que ele queria ter uma banda... Todo mundo pegou um pedacinho, né? Então é considerado, assim, né, a música mãe do metal, assim, né? Ela meio que criou aquela agressividade do metal, e o Black Sabbath daí foi... Quantas bandas depois não foram influenciadas pelo Black Sabbath, né? Então, Paul McCartney também é o pai do metal. E a outra música vai ser Paperback Writer. Sem motivo especial, também é do Revolver, mas é uma música que eu adoro. Sempre adorei tocar ela. Acho aquele riff inicial da guitarra super legal de tocar. Música boa de cantar. Foi difícil escolher, assim, a última música, mas tem tanto hit, sabe? Poderia escolher... Quantas, cara, né? Poderia escolher Let It Be, poderia escolher... Penny Lane, a lista é infinita. Mas eu fui com uma que não tá ali no álbum One, né? Que tem todos os hits número 1. Ela não tá lá. Mas eu queria escolher uma que fosse um pouco lado B, de certa forma, assim, para, né, as pessoas. Então é isso. São essas 2. Tá certo, Matheus. Valeu mais uma vez, obrigado, parabéns pelo teu trabalho. A gente fica por aqui já com a expectativa aí de voltar a conversar, né? Porque tem surpresa boa lá na frente, né? Tem surpresa boa, tem mais coisa acontecendo, sempre tem. É isso aí, Matheus Maciel, muito obrigado. Encontro Casual fica por aqui. Mais uma vez eu peço, compartilhe, claro, esse vídeo, se inscreva em nosso canal e a gente vai seguir forte aqui contando histórias como a do Matheus e tantas outras bonitas passando aqui no canal da Unijuí FM. Valeu, Matheus, Encontro Casual fica por aqui. Valeu, obrigado. Até mais, pessoal.